Boa noite, pessoal. Tudo bem? Jofman aqui falando. A gente vai começar mais uma live hoje no domingo, domingueira aí, para bater um papo muito interessante com uma pessoa que eu conheci e me conectei profundamente num treinamento de vivência comportamental, né, que eu e minha esposa fizemos ali no meio de janeiro. E esse cara é um terapeuta fantástico, né? E ele trabalha bastante com relações interpessoais, relacionamentos, né? E aí eu resolvi convidar ele para bater um papo, tá? É, e aí a gente vai conversar sobre relacionamentos abusivos, tá? Relacionamentos tóxicos, que é o grande forte dele. Ele é terapeuta, eu vou deixar ele se apresentar, né? E, e a gente vai começar esse bate-papo aí. Fala, E seu lindo, tá me grande ouvindo? Wallace. Deixa eu melhorar minha cara aqui, ver se eu melhoro essa minha Vamos, cara pra vamos. ficar mais bonita aqui. Tô ouvindo, tô ouvindo. E Vamos aí? conversar. Beleza, vamos conversar então com o Lindo, né? O Lindo. E aí, cara, como é que você tá? Como é que estão as coisas? Pós-treinamento aí, eu vi que você já tá todo gás aí. Tô melhor agora falando com você, com o médico mais lindo dessa face da Terra. Galera que tá entrando aqui, esse é o Joffman, ele é um grande médico, lá de Sinop, né, Isso. Joffman? É, Lá de Sinop. É um cara inteligentíssimo também, falou bem de mim aqui, mas deixa eu falar um pouco dele, um cara muito inteligente, um cara que estuda bastante, não é só médico só, não só estuda medicina, mas também estuda psicanálise, estuda neurociência, agora também treinador comportamental. Cara excepcional também. Obrigado pelo convite, eu que irmão. agradeço você ter aceitado. É, realmente é inexplicável como a gente se conecta lá dentro do treinamento, né? Mas você foi uma das pessoas que, tanto eu quanto a Fer, a gente se conectou muito profundamente. E é um grande prazer conversar com você sobre esses assuntos aí. E eu escolhi esse tema essa semana, né? Porque semana que vem a gente vai fazer uma jornada aí no nosso Instagram e eu resolvi escolher esse tema por conta desse debate dentro dos relacionamentos e você foi uma pessoa que falou bastante sobre isso, tem bastante experiência sobre os tratamentos, né, principalmente psicanálise e hipnose, em cima dos relacionamentos tóxicos, que são um grande problema, né, e que mais afetam principalmente mulheres, né, por conta da sociedade como a gente vive, mas e eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre tudo isso, né? Porque, primeiro, gostaria que você falasse sobre, né, o que são relacionamentos tóxicos e depois a gente vai conversando e você vai explicando a sua jornada, por que você escolheu esse assunto que escolheu, né? É verdade. Esse assunto me escolheu, na verdade. Eu fui escolhido porque eu vivi as duas fases, né? De ser um abusador psicológico e também ser abusado também. Então, foi escolhido por, por ter vivido isso nos dois âmbitos. Então, o que é um relacionamento abusivo? É onde o homem ou a mulher, bem simples, tenta ter controle sobre o outro. Muitas vezes esse abusador, o que pouco eu vejo, que pouco se fala, esse abusador, ele tem autoestima baixa. Ele não é um cara que ele sente que ele é o fodão, não. Ele tem autoestima baixa e para se sentir bem, ele rebaixa, ele humilha, ele agride verbalmente ou fisicamente uma outra mulher. Para quê? Para ele se sentir bem. E, inclusive, ele escolhe as suas, vou chamar de vítimas, porque tem muitas mulheres aqui, ele escolhe as suas vítimas com base nessa facilidade. É como se ele tivesse um botãozinho que ele sabe exatamente aonde ele vai, né? E com qual relacionamento ele deve se meter, ou quando ele está num relacionamento onde a mulher ela tem uma autoestima blindada, ela tem uma autoestima forte, ele tem a tendência de fugir da pessoa. Então, essa violência pode ser verbal, ela pode ser
física, ela pode ser moral, ela pode ser digital agora também, né? Agora que a gente tem pessoas que tiram fotos ou que tentam guardar documentos ou guardar fatos para poder aprisionar a pessoa numa relação. E esse cara, geralmente, para poder aprisionar, quando ele vê que a pessoa não está sendo mais aprisionada, ele começa a fazer de uma outra maneira, ele começa a se vitimizar. Eu vou morrer, você não vai achar ninguém igual a mim. Eles têm uma característica específica. Eu até fiz um e-book com diversas características. Depois, se a galera aí quiser, só chamar o Joffman, chamar a mim, que eu mando para você todas essas características. Porém, a gente está aqui, a gente sabe que o abusador psicológico, ele quer controlar o outro para que ele se sinta fodão. Ele tem baixa estima, ele quer se sentir melhor. Resumindo, é isso. Porém, e a mulher ou o homem que sofre isso? A gente tem que ter esse olhar direcionado para essas pessoas. Por que que elas permanecem nessas relações, sabendo que o cara é agressivo na fala, é agressivo na maneira que encosta, é muito ciumento? Por que que elas permanecem aqui? Por que que elas ficam nessas relações? Simplesmente porque elas ainda não sabem ou não trataram a sua estima. Elas não sabem quem são, elas não procuraram ajuda, seja psicológica ou da sua rede de apoio. Eu gosto de falar muito da rede de apoio, Joffman, que é família, amigos, né, médico. A rede de apoio, ela não sabe quem é, ela também tem a sua estima baixa. Né? Então, eu acredito que tem mais a ver com essa questão. São dois elementos com baixa estima, dois elementos, só que tem um que se sobressai. Como ele se sobressai? Esse aqui, que é a mulher ou o homem que está sofrendo, ele traz a questão do cuidar. Eu cuido, só o outro. E esse aqui, para sentir-se bem, ele usa a questão do diminuir, pisar, maltratar, para ele se sentir bem. Essa aqui busca o amor desse aqui, com baixa estima, só que essa aqui, ela não tem o olhar para ela. Esse aqui tem o olhar só para ele. No geral, é assim. Hoje, estudando hoje à tarde sobre o assunto, para a gente conversar aí, eu li algumas coisas, assisti alguns vídeos também relacionados ao assunto. E um deles eu achei muito interessante, porque não falava necessariamente dos relacionamentos tóxicos, mas acabava envolvendo, né? Porque toda violência dentro do relacionamento em si, ela pode ser considerada, né, para tentar atingir ou diminuir, como você falou, a vítima desse relacionamento. Porque é lógico que existe um agressor e uma vítima, mas o relacionamento é tóxico. Não significa que as pessoas, sim, separadas, elas sejam completamente tóxicas ou nunca irão mudar, mas aquele relacionamento, ele está ferindo, né? Os dois estão se ferindo ali em busca de algo que eles não conseguiram encontrar em si mesmos ainda, né? E isso é muito interessante, porque, como você falou, a gente precisa ter um olhar muito acolhedor em cima dessa vítima, né? Porque provavelmente é uma pessoa que está ali porque ela necessita ser apreciada pelo agressor, né? E o agressor, ele se sente, por conta dessa baixa autoestima, ele se sente diminuído, né, dentro daquele relacionamento, e ele necessita agredir para conseguir se sentir melhor, né? E na hora que eu comecei a pegar esses links ali dessa live que eu estava assistindo, cara, eu vi e falei, nossa, realmente esse o ponto, né? Relacionamentos sempre são feitos de duas pessoas. Então, não dá pra gente falar que, assim, nossa, a culpa é tudo. Lógico que quando chega a fins de fatos em cima da vítima, acaba gerando, se perde a razão e geram conflitos muito importantes, mas o que a gente precisa ter um olhar acolhedor em cima da vítima, e quando a gente descobre que existe um relacionamento tóxico ali, né, a gente tentar acolher, ou para que esse relacionamento realmente mude, ou para que essa vítima ela escolha, né, faça a escolha dela para ela não ser mais agredida dentro daquilo, que ela decrete, né, pelo menos o fim daquela agressão, né, ela decrete a sua liberdade perante aquele relacionamento que está aprisionando ela, né? E você trata isso de forma bastante interessante, que eu vi no seu Insta, né?
como esquecer o seu ex, porque muitas vezes a vítima, embora ela saia do relacionamento, ela ainda fica aprisionada àquele fato, né? Ela não consegue se desvencilhar, né, do amor ou apego, né, ou quase uma obsessão que o agressor acabou criando dentro desse loop emocional, né, com a vítima. E como que você lida com isso? Como que você ajuda as pessoas a lidarem com essa situação? Então, todas as vezes que eu encontro alguém que vem trabalhar essa questão, muitas delas vêm com ansiedade, vêm com depressão, porque já estão bem fragilizadas, né? E elas vêm numa autoculpa. Elas se culpam pelo que o outro fez. Ela foi tão denegrida, foi tão humilhada e foi tão dito para ela que a culpa é dela por ter acabado o relacionamento, por ter já ouvi assim, eu te bati porque você me respondeu, a culpa é sua. Então ela sente culpada, até para vir para o consultório, ela sente culpa. É como assim, eu vou vir aqui e vou tratar isso? Não, na verdade, eu vim aqui, Wallace, só para questão da ansiedade. Elas nem vão lá para tratar muito o relacionamento abusivo. Elas descobrem que elas estão no relacionamento abusivo, inclusive durante a terapia. Então, primeiro é fazê-la entender que ela não tem culpa, né? E se perdoar. Eu tenho uma estratégia dentro da hipnoterapia que eu gosto de usar muito, que é chamada cadeira do perdão, onde eu utilizo essa estratégia para que ela se sente, vou contar assim, como funciona a metáfora, né? Se sente numa cadeira, de frente a essa cadeira, essa pessoa se senta, que geralmente é o marido, ou é a amiga, ou é a mãe que é abusiva, porque não é só relacionamento amoroso que tem abuso ou que tem a toxicidade, não. Então, senta essa pessoa de frente a ela, essa pessoa não pode fazer nada, ela tem que só ouvir. E você fala para essa pessoa todas as suas angústias, todas as suas mágoas e joga para fora, externaliza. E quando você externaliza, a gente faz uma metáfora onde a pessoa ela coloca tudo dentro de uma sacola de lixo, são os lixos emocionais, e devolve para quem é de direito. Nessa metáfora, claro que tem todo o processo de hipnose junto. Nessa metáfora, a pessoa devolve todo o peso importante, que é o perdão. Então, são duas devoluções para essa pessoa. O peso que ela carregou, a toxicidade que ela carregou, o medo, a aflição, a culpa que ela carregou, devolve para o agressor ou para a pessoa que ela está de frente, e também devolve o perdão. Porque muitas pessoas, eu não sei se isso é entendível do jeito que eu vou explicar, mas eu vou explicar. Muitas pessoas, elas se colocam na posição de eu não posso perdoar essa pessoa. Eu não posso perdoar essa pessoa. Essa pessoa está aqui abaixo. Eu não posso perdoar ela. Ela foi tão agredida, que a única coisa que ela tem é o perdão. Com o perdão, para mim dar o perdão a essa pessoa, eu tenho um ar de superioridade. É o único momento onde eu me sinto superior, é quando eu tenho que dar o perdão para essa pessoa. Já que eu fui tão humilhada, a única coisa que eu tenho perdão, é difícil para mim dar o perdão. É difícil para mim devolver para a pessoa. Então, também acaba sendo um ato de generosidade, também faz com que você se torne um ser humano, vamos botar assim, igual. Então, você devolve todas as mazelas, mas também sai daquele antro, daquele momento de superioridade, dando perdão também. O que faz com essa metáfora em hipnose, fazer com que grande parte das mulheres, grande parte das pessoas, se perdoem também por ter vivido aquilo, né? Então, além disso, tem um processo de regressão também que a gente trata. Por quê? O que eu vejo muito, mulheres que sofrem abusos, mulheres com baixa estima, foram crianças que não viveram naquele momento lá da castração, né? Do Freud, do falo e tudo mais. Mas, assim, eu não gosto de falar dessa via porque as pessoas não entendem. Mas vamos lá. Sofreu alguma coisa, perdeu o pai, ou sofreu abuso, ou a mãe o pai era abusador da mãe. Então, assim, elas viveram
abuso, viram que aquilo é uma coisa normal dentro de relacionamento, então elas acabam aceitando. Entende? Além de outras coisas. Claro que não é sempre da mesma maneira, mas sempre tem um contexto dentro da regressão onde elas já tiveram o caminho neural já está formado. Então, lá atrás tem uma questão de abuso, onde se esse caminho está formado, eu aceito um outro abusador com grande facilidade. Ou eu faço com que outros abusadores, já que é isso que eu acredito, que eu concordo, eles se aproximem de mim. Entende? Então, são essas duas vias que eu gosto de trabalhar, com a regressão e também com a cadeia do perdão, que são duas técnicas que eu utilizo bastante. E me fala como é que é aí para você. Já pegou alguma cliente assim? Cara, eu pego bastante, né? Mas na grande maioria das vezes, principalmente essa parte mais feminina, a Fernanda ela faz o processo terapêutico mais intenso, mas é lógico, o tratamento médico eu acabo acompanhando, né? E o que eu vejo também, você falou bem interessante nessa parte da regressão, né? Para a pessoa pensar um pouco na sua infância, né? Ela refletir sobre todo esse processo, muitas vezes memórias que a gente nem desconhece, guarda em locais onde a gente não quer olhar, né? Porque é doloroso. É doloroso realmente aceitar ou assumir que os nossos pais foram abusadores, né? Ou que meu pai foi abusador da minha mãe, ou que minha mãe foi abusadora do meu pai, né? Porque muitas vezes esses inversos acontecem, né? E eu particularmente vejo muito que tanto quem aceita o abuso quanto quem se torna um abusador, né, ou abusadora, sofreu esse abuso de forma intensa, né? De alguma forma, né? Foi minimizado, foi tolhida o ego realmente essa autoimpressão da pessoa ela foi completamente tirada, né? Então, muitas vezes, tanto pais, professores, né, todos os relacionamentos da vida dela parece que foram caminhando, né, para essa situação onde ela aceitasse relacionamentos abusivos. E se ela realmente não olhar para isso, e você falou, a grande maioria das pessoas chegam, não, eu quero só tratar minha ansiedade, minha compulsão por comida, minha compulsão por compras, minha fuga, né? Muitas vezes eu falo assim, é uma fuga, né? São fugas que a gente não consegue, não quer olhar para os nossos valores reais. E essa minha impressão é que as pessoas querem tratar a ponta do iceberg e não olhar lá para dentro, mais para fundo, que é o que está causando. A pessoa muitas vezes até pode melhorar desse comportamento transitório, mas ela vai se sentir mais confortável dentro, talvez, de outro relacionamento tóxico, onde talvez ela se torne agressora, né? E por isso que eu sempre falo, olha, precisa tratar. Então, eu sempre indico, falo, olha, precisa tratar isso de forma terapêutica, não adianta só a gente dar remédio, né, ou fazer qualquer outra situação, precisa encontrar um processo terapêutico que faça sentido para você olhar para essas dores e realmente acolher tudo isso, né? Você falou bastante que você foi escolhido para esse tema, né? O que fez com que você escolhesse esse tema? Ou que ele te escolhesse? Vamos lá. Então, para mim, né, eu sentia um abandono muito grande. Eu vou falar de mim, criança. Eu sempre senti um abandono muito grande. Isso não quer dizer que eu realmente fui abandonado. Assim, como, o que eu via, como eu me sentia, né? A minha mãe está aí na live e eu tenho que tomar cuidado, que eu falo que senão ela me dá puxão de orelha. Então, como eu me sentia, tá, mãe? Então, como eu me sentia, era abandonado, né? Depois meu pai faleceu e tudo mais. Mas eu senti diversas vezes, me sentia feio depois na adolescência, né? Além de me sentir abandonado. Quando eu nasci, eu fiquei alguns dias sozinho, porque eu tinha uma doença. Então, ali eu já senti a questão do abandono. E durante a minha vida, eu sempre senti abandonado, sempre me senti rejeitado. Então, era esses sentimentos que eu tinha. Depois, na adolescência, eu era muito feinho, muito castigadinho, né? Magrelo, raquítico. Minha mãe, manda ver. Tá? Obrigado, mãe. Ainda bem que minha mãe também é psicanalista, então ela entende. Então, eu me sentia feio, me sentia rejeitado. E aí, durante a minha adolescência, né? Eu vou pular uma coisa que só vocês que estavam lá no curso, vocês sabem que aconteceram.
eu ainda tenho que contar aqui com a família, vou contar isso aí, depois eu vou contar mais para frente. Mas teve uma coisa que aconteceu também, que não foi legal, mas além disso, senti abandono, senti rejeição, era feio. Sair para uma festa, para dar um exemplo, e 45 minutos, os meninos, meus amigos, tentaram falar para ficar comigo, nenhuma quiseram ficar comigo. Então, me senti mais rejeitado ainda. Houve diversos momentos onde eu senti rejeição, até que chegou o momento que eu queria uma menina, ficar com a menina, e essa menina me disse assim, tá louco, olha para você, tipo, você é feio demais, nunca vou ficar com você, olha para você. Me senti rejeitado e abandonado mais uma vez. Isso aconteceu em diversas fases da minha vida, até que eu comecei a malhar, eu comecei a me cuidar. É o tratar, né, a autoestima. É isso que a gente busca também nesse processo. Tratar a sua autoestima. Cuida de você, cuida daquilo que vai te ajudar. Então, eu comecei a malhar, comecei a cantar, comecei a querer falar melhor, comecei a ler o livro. O primeiro livro que eu li é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, porque eu queria fazer amigos. Ser intelectualmente e fisicamente também. Depois Bom, pessoal, acho que a internet estava falhando ali. Vou guardar uns minutinhos. E o que o Wallace estava falando é muito importante, né? A história de vida dele reflete a história de muitos outros homens e mulheres que se tornaram ou que acabam sofrendo abuso, né? Eu também me reconheci em boa parte da história do Wallace, né? Isso foi uma das coisas que mais conectaram a gente, porque eu também me tornei um homem muito tóxico, né? E vários relacionamentos tóxicos por um bom tempo. E quando o Alice contou a história dele, né, como ele começou a se cuidar, né, e talvez até se cuidar demais, e isso tornou um ar de realmente, talvez até um pouco de arrogância em cima de tudo isso, né, onde a gente cria talvez essa necessidade ou insegurança, onde a gente precisa realmente entrar em relacionamentos somente quando eles é, quando outra pessoa for diminuída ou menor do que a gente, né? Também passei por esse ciclo e isso fez boa parte da minha vida algo muito destrutivo, né? Aí, voltou, vamos lá. hoje essa internet quis me derrubar, mas eu vou voltar. Não, não vai, Mais perto. não vai derrubar, não. Vai. E continua essa história. Eu estava falando aqui, Wes, que até agora o que você contou aí foi uma das coisas, eu até acho que eu cheguei e falei para você no treinamento, né? Eu falei, cara, me reconheço nisso, porque eu acabei não falando nada ali, mas eu também fui um homem tóxico e entrei em vários relacionamentos tóxicos, onde ora eu era abusador, onde ora eu era abusado, né? E fiquei nesse looping, nessa gangorra de relacionamentos totalmente destrutivos, né? E que, cara, realmente tornaram minha vida um completo caos, né? E até o momento que você precisa dar um basta, você precisa olhar para isso, né? E curar essas suas feridas. Às vezes a gente vai realmente adquirindo essa necessidade de cuidar do nosso ego e parece que a gente
não perde, mas tem medo, a gente parece adquirir um medo de relacionamentos e a gente só se sente acolhido nesses relacionamentos destrutivos, porque ainda não há equilíbrio, né? Perfeitamente. E, quando você falou isso, na hora eu falei, cara, realmente isso me conecta, isso me traz um reconhecimento muito importante. Mas, manda ver, você estava falando do como isso, você nesse momento você começou a se cuidar, né? E como isso, onde isso levou a sua vida, né? Então, aí eu comecei a ler, eu comecei a malhar, comecei a me cuidar, igual a gente estava falando. E aí eu passei de uma fase onde eu era o feinho, né? Mesmo ainda achando a baixa estima, lembro, abusador e também tem baixa estima. A baixa estima ainda estava aqui porque eu nunca tinha tratado isso. Então comecei a ficar mais bonitinho, chamar mais atenção, as meninas querem mais ficar comigo. Só que aí eu comecei a me relacionar com algumas meninas e sempre, por ser carente demais, o pessoal fala assim, porque eu sou de peixes, né? Porque eu sou carente demais, então eu queria sempre estar junto com ela, sempre muito colado, chicletão, né? E adolescente ainda, me envolvia em relacionamentos onde eu levava chifre, onde eu era atraído, né? Chegou um momento que eu, pensando, comecei a fazer assim, ué, peraí. Então, se eu tô bonito e eu ajo bem, eu sou traído. Aí, minha mãe, que até tá aí, se ela tiver aí, ela vai confirmar. Uma vez, minha mãe, eu acho que com dó de mim, ela falou, meu filho, você precisa de uma coisa para que isso mude. A mulher tem que ter uma pulguinha atrás da orelha. Eu entendi pulguinha atrás da orelha daquela maneira. Eu vou fazer o contrário que eu estou fazendo. Quando a gente está no processo de mudança, tem como se fosse um pêndulo, né? A gente sai Uhum. daqui e vem para cá. Eu entendi aquilo da maneira mais errada possível. Eu falei, já que eu sou bonzinho, carinhoso, cuidadoso, peraí, então deixa eu mudar. Comecei a ser abusivo, comecei a ser controlador, comecei a diminuir a outra pessoa, porque eu diminuindo ela, ela ficava comigo, colocando a pulguinha atrás da orelha, ela não tinha tempo de olhar para o lado, não tinha tempo para trabalhar, eu aprendi, opa, então é assim. Eu comecei a ter controle sobre o outro, a manipular a outra pessoa que estava comigo. E nessa manipulação, eu comecei a aprender que era isso. Aí, quando eu cansava, porque essa aqui estava totalmente manipulada, o que eu fazia? Trocava de relação para manipular o outro, porque essa aqui tinha perdido a graça. O game eu já tinha zerado. Trocava de relação e trocava. Até que chegou uma pessoa que, mesmo eu fazendo isso, ela também era extremamente manipuladora, ela foi lá e toma o chifre. Mesmo assim, eu dei uma... Não tem um bug? Pera aí. Uhum. Ei, que porra é essa? Não funcionou dessa vez. E isso não foi funcionando depois de um tempo, porque o ser humano não vai ser sempre agir dessa maneira se você agir. Se você faz A, o ser humano vai fazer B. Não é assim. Até que eu parei e comecei. Eu tô ficando depressivo novamente, que eu já tinha sofrido depressão. Tô ficando ansioso novamente, que eu vou procurar por terapia. E foi isso que eu fiz. Busquei a terapia, né? A hipnoterapia. Me ajudou pra caramba. Busquei a terapia convencional. Também me ajudou pra caramba. E eu comecei a me encontrar. Peraí. Então, eu não preciso ser uma pessoa que eu nem sou. Deixa eu procurar. Como é a minha essência? A minha essência é um cara que é claro que eu fiquei impregnado de muito do abusador, sempre falo nas minhas lives. Eu ainda, às vezes, com a chama ela aqui, ainda às vezes eu vou cobrar ela algo que eu não tenho que cobrar. Aí eu dou uma freada, ou às vezes eu até falo, ó, esquece o que eu falei, age do jeito que você acha que tem que agir. Porque eu tô ainda impregnado. Da mesma maneira também eu tenho que frear aquela questão de ser grudento demais, ficar colado demais. Então, assim, eu encontrei, sair de um e para o outro, eu comecei a encontrar um equilíbrio. Onde, na minha relação de hoje, eu tenho uma relação, chamo de uma relação de alto valor, onde a gente foi para São Paulo, né? A gente está até discutindo, eu fui sozinho, eu abracei todo mundo, eu sou beijoqueiro, eu sou de abraçar tanto homem quanto a mulher. E eu chegar em casa, minha mulher ficar tranquila por saber quem eu sou. E eu chegar para ela, olha, tal pessoa fez isso, tal pessoa fez aquilo. Fica tranquila que foi desse e ela ficar de boa. Por quê? Porque hoje eu sei quem eu sou. Não estou fazendo isso para ela, não estou fazendo isso por ela. Claro que também, mas eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero atingir, aonde eu quero ir.
eu quero que essa relação ela amadureça. Então, dentro para essa relação amadurecer, eu preciso olhar para ela e também preciso olhar para mim. Quando eu fiz isso, junto com a minha essência, com quem eu acredito que eu devo ser ou com quem eu sou, as coisas tenderam a melhorar demais. Entende? É claro que eu posso controlar a vontade de querer olhar o WhatsApp, de querer olhar o Instagram, de querer aquele controle, está aqui. É igual uma pessoa que bebe álcool. Fica com a toxicidade aqui, ele quer beber sempre, então ele tem que... É mais um dia, mais um dia, mais um dia. Então, também tenho isso, de, às vezes, querer, né? Mas, peraí, deixa eu pensar um pouquinho com a minha racionalidade, não com o meu id, de só a função, deixa eu fazer o que eu quero, na hora que eu quero, quando eu quero. Deixa eu racionalizar isso aqui e deixa eu ver o que é melhor. Então, assim, eu comecei com a terapia, comecei com essa questão a racionalizar. E ao racionalizar, eu comecei a tomar decisões melhores. É claro que tem as minhas pulsões, tem o meu consciente, ou subconsciente, da maneira que as pessoas querem acreditar. Tem aqui o caminho neural, tem aqui o cara que foi abusivo, tem aqui também o cara que foi abusado. Então, eu tenho que equilibrar e dentro desse contexto eu tento equilibrar. Vai ter momentos que eu não vou. Vai ter momentos que, igual na minha relação, que eu fui abusivo. Do mesmo jeito que teve momentos que a Chamala foi. Só que, como a gente está muito trabalhando esse racional, igual até hoje, a gente sentou e conversou, olha, não foi legal isso que eu fiz, não foi legal isso que você fez. E dentro dessa conversa, a relação ela vai se moldando para crescimento, não para destruição. Antigamente, eu era o cara que saía de uma relação e no mesmo dia ou antes que eu já tinha traído, que é uma das características do abusador, eu já estava em outra relação, porque eu não conseguia ficar sozinho. Então, você que está aí, tanto sofrendo por abuso, que entrou agora, quanto está com o abusador, tá? É abusada e é abusador, os dois, ele tem autoestima baixa. Estou contando a minha história para vocês entenderem o quê? Porque eu tinha autoestima baixa, eu tinha a questão do abandono, da insegurança, e em algum momento eu transformei isso em controle. Que a nossa cabeça, ela pensa de maneira distinta. No meu momento foi transformar isso como controle. E algumas pessoas é transformar isso como ser controlada. Eu me abandono para cuidar do outro. Em qual momento a gente está falando entre nós, mas o pessoal está aqui. Em qual momento eu quero que vocês respondam e você está em controle? Vai respondendo que a gente está batendo papo aqui, mas a gente gosta também que vocês respondem. Cara, e você, meu amigo, como é que foi? Cara, eu acho que até antes de eu conhecer a Fer, eu ainda estava dentro de um relacionamento bastante tóxico, né? E é lógico que a gente não sai do dia para a noite imune disso, né? Só que hoje eu estava até conversando com a minha esposa, que é o amor da minha vida e a pessoa que me deu a oportunidade de eu me transformar realmente. Isso, cara, isso não é uma mentira. Eu digo, até meu terapeuta, que é meu terapeuta há 10 anos, ele já viveu, já soube de tudo que passou para trás. Ele diz, cara, você está no seu melhor relacionamento hoje, né? E um dia você vai entender isso, né? Eu comecei a entender isso lá no treinamento. Eu acho que a gente já estava dentro de um processo de mudança muito interessante, né? E a gente já vinha dentro desse processo de melhora, mas lá no treinamento parece que eu olhei e falei, putz, cara, realmente, né? Meu terapeuta chama Everton, ele falou, cara, o Everton estava certo, eu estou no melhor relacionamento. E eu não entendia isso porque talvez nos outros relacionamentos, pela forma como eles eram conduzidos, eu acreditei em certos momentos que eu estava num bom relacionamento, eu estava num relacionamento horrível, né, onde só me levava para baixo, me destruía e também levava outra pessoa para baixo. E hoje, com a Fer, o amor da minha vida, né, repito de novo, porque ela gosta que eu falo, e ela me permitiu isso, né? Ela me permitiu, ela não deixou em nenhum momento a gente se aprisionou, embora em vários momentos a gente realmente tenha talvez se ferido, se machucado diversas vezes, mas em nenhum momento nem eu nem ela, a gente nunca se aprisionou, né? Exatamente para que permitisse que o outro olhasse para isso, tomasse a sua decisão de buscar a sua melhora individual, né? E acho que esse é o mais importante, esse diálogo, né? Esse diálogo ele promove esse crescimento, esse amadurecimento, né, dos dois.
E é muito. Eu estava vendo sobre isso, né? Como que a gente diferencia, talvez, um relacionamento tóxico de um relacionamento que pode ser conturbado, intenso, mas que ele é modificador, né? Sim. Exatamente dessa forma, porque é um relacionamento intenso, mas que ele te promove essa melhora, onde você olha e fala, cara, pô, eu fazia isso aqui me destruiu, eu não faço mais. Pô, aconteceu alguma coisa diferente nisso, né? Jofre, a maioria das pessoas, o foda é o seguinte, igual você falou sobre relacionamento tenso, num relacionamento em si, são duas pessoas distintas, com pensamentos possivelmente distintos, não são iguais, eles vão ter alguma, chama aqui no Espírito Santo de arranca-rabo. Vai ter um arranca-rabo, vai ter uma briga, vai ter uma discussão. Isso é uma normalidade. O problema é que a maioria das pessoas estão buscando se relacionar igual a Disney. Relacionamento que o homem vai vir aqui, vai salvar a mulher e vai dar um beijo nela e vai ser feliz para sempre. Não existe. Não existe tipo de relacionamento. E é por isso que está dando merda. Porque a maioria está buscando relacionamentos perfeitos. A gente não está falando aqui de perfeição. A gente está falando aqui de doenças, de relacionamentos tóxicos que fazem mal, que faz você sentir a pior pessoa do mundo e se culpar. Achar que você nem existe. Muitas das pessoas chegam no meu consultório, Wallace, eu não sei quem eu sou, do que eu gosto, do que eu quero. Ela se perde no meio do caminho, ela não sabe nem quem ela é. Então é um relacionamento onde ela não faz nada das suas vontades, né? E muitas das pessoas que estão nesses relacionamentos, a gente está falando, né, de ego, id e superego, muitas delas estão aqui no superego, vivendo a religiosidade, o que a sociedade espera dela, certo, questão da moral, eu tenho que ficar, eu sou obrigada, ou por questão financeira eu sou obrigada a estar ali, ou porque está se culpando. Tem uma série de questões aqui que a gente tenta trabalhar para que tenha o equilíbrio entre o desejo e o que não é o que é moral para poder tomar uma decisão correta. Então, o que a gente está falando aqui a decisão correta é você olhar isso mais racionalmente, mexer no seu emocional para poder encaixar as coisas, para que você tome uma decisão melhor. Às vezes, a decisão melhor é começar a falar dentro do relacionamento, porque às vezes você perdeu a voz. Às vezes a decisão melhor é sair desse relacionamento. Às vezes a decisão melhor é melhorar a sua rede de apoio, porque às vezes não consegue sair porque o cara é um cara muito violento, então ela tem medo de sair dessa relação. Então, assim, dentro da terapia é buscar isso. Mas nós aqui, eu e você, já como abusadores, a gente só teve uma melhora, está nos nossos melhores relacionamentos, porque eu também estou no meu melhor relacionamento. Não subjugando, não falando mal das outras pessoas. São pessoas extremamente legais, mas que estavam numa parte da minha vida onde eu, o Wallace, não olhava para mim. E a maioria dos abusadores, igual o Jó falou aqui, ele demorou 10 anos em terapia para se tratar. O que a mulherada tem que ouvir aqui, entender é que pode acontecer uma mudança rápida? Pode. Mas, na maioria das vezes, essa mudança demanda um espaço de tempo grande e um esforço do abusador e do abusado grande de autoconhecimento. Então, Joffman foi 10 anos. Eu foram anos também e também muito treinamento de autodesenvolvimento para mim crescer. E ainda, se perguntar para mim e para o Joffman, a gente acha que ainda não está bom. Tem muita coisa para crescer. Então, o que essas mulheres que estão aqui, Joffman, com a gente, elas têm que entender que o abusador, ele precisa querer essa mudança, porque eu vejo que a pessoa que está ali nessa relação, ela quer cuidar tanto desse aqui, que ela quer pagar a terapia, ela quer que vá para a igreja, porque ela quer mudar o cara. Mas não é esse o processo. O processo ele é unilateral, mesmo que você está no relacionamento. É cuidar de você. E o outro, se quiser se cuidar, ele vai se cuidar. Mas se ele não quiser, é você olhar para você dentro dessa relação e ver se encaixa. O que você acha disso? Eu acho que você está coberto de razão. Isso é uma das coisas que eu mais digo quando eu encontro pessoas aqui que estão dentro de um relacionamento tóxico, né? Ou de um relacionamento intempestivo. Eu faço a seguinte pergunta, né? É algo que eu sempre pergunto para todas as pessoas, porque é algo que eu perguntei para mim diversas vezes, né? A outra pessoa, ela deseja a melhora desse relacionamento?
e a sua melhora, né? A outra pessoa, ela deseja esse desenvolvimento junto com você, porque se ela deseja, de fato, né, vocês dois vão conseguir, né, ou encontrar realmente em algum momento desse processo terapêutico, os dois vão olhar um para a cara do outro e falar, olha, realmente não dá certo, não faz sentido a gente estar junto, vamos caminhar junto, cada um para o seu lado, né, e sem nenhum problema. Ou então, os dois vão olhar para o outro e falar, cara, o que a gente fez até agora, né? Vamos nos desconstruir e começar de novo. Porque eu acho que é exatamente esse processo. Porque tem que existir esse diálogo e tem que, para haver relacionamento, tem que haver vontade dos dois. Não adianta só eu querer mudar aquela pessoa, igual você falou muitas vezes, né? Acho que você deve ter mais ou menos a mesma idade do que eu e acho que dos 30 para 40, até os 50 anos, né? Grande parte das pessoas aí, elas buscam esse relacionamento Disney que foi imposto dentro da nossa cultura, né? Um relacionamento perfeito, né? Um relacionamento lindo e maravilhoso, do feliz para sempre. E, cara, ele é falacioso, ele não existe, né? Ele é muito idealizado demais. E quando a gente busca isso, lógico que a gente vai acabar se frustrando, porque eu não vou conseguir encontrar um príncipe encantado, né? Ou então eu não vou conseguir mudar um cara completamente perdido e colocar ele no processo terapêutico, dar remédio, fazer com que ele mude e se torne um príncipe encantado. Eu não vou beijar o sapo, ele vai se tornar um príncipe. Eu não vou beijar a fera e ela vai se tornar um rei. Né? Então, muitas vezes esses conceitos, né, que são bastante, muito sutis, né, foram introduzidos de forma muito sutis e estão ali no nosso ideal, né, na nossa idealização, na nossa mente dos desejos, né? Porque quando a gente fala em desejos, a gente fala de idealização, né? Quando a gente deseja algo, a gente vai buscar lá no nosso imaginário, né? Só que a gente tem que passar esse imaginário, né, pelo nosso crivo da realidade e conseguir conceituar isso de uma forma um pouco mais tranquila, porque esse é o equilíbrio, né? Quando a gente consegue fazer isso, o relacionamento ele se torna um pouco mais, ele começa a ser mais prazeroso e mais tranquilo, porque você olha e fala, cara, putz, nossa, que maravilha, pode estar um caos, né? Pode estar tudo arregaçado, mas você olha e fala, cara, nossa, que bom que eu tenho alguém para passar toda essa bagunça junto comigo, né? E é exatamente isso, mas a primeira pergunta que eu faço é, o outro deseja a mesma coisa que você, ou você está desejando sozinho, né? Na maioria das vezes, ela está desejando sozinha. Desejando sozinho. E vamos deixar essa conversa um pouco mais doida aqui. Será que o seu desejo realmente é o seu desejo? Será que o que você sente realmente é aquilo que você escolheu sentir? Ou porque foi imposto pela igreja, ou porque foi imposto pela sua mãe, pelo seu pai, ou porque foi imposto pelo seu próprio cônjuge? Será que o que você quer realmente é o que você quer? Dentro da terapia, a gente também trabalha isso, porque muitas mulheres chegam lá querendo uma coisa e do nada muda. Wallace, eu cheguei aqui querendo isso, 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 mudou as coisas. É porque você estava desejando o desejo do outro. A gente vive, igual a gente estava falando, dentro de uma sociedade que poda a gente, que a gente pode, a moral e os bons costumes. É claro que a gente vive nessa sociedade, a gente tem que se privar de algumas coisas para viver nessa sociedade. Não estou falando de despirocar e enlouquecer, mas estou falando que a maioria das pessoas que estão passando por relacionamentos abusivos são porque elas não sabem nem os seus próprios desejos ou elas seguem uma manada. E essa situação de seguir uma manada, de não se reconhecer, não saber o que quer, o que gosta, às vezes faz com que elas permaneçam ali, porque dentro do que elas não sabem, elas preferem seguir o outro. Qual é o outro? O abusador. E permanecem nessa relação sendo abusadas. Foi muita doideira o que eu falei aqui? Nada, nenhuma, completamente está certo. Porque muitas vezes esse desejo realmente é um desejo externo, né? É um desejo. Porque você falou uma coisa para mim muito interessante, né? Que quando a gente estava conversando ali, nem se conhecia direito, e aí você falou para mim algo muito. Na hora me marcou, lógico. Como a gente trabalha com isso, a gente acaba associando as coisas, né? Na hora que você falou, eu falei, cara, que realmente interessante, que ele falou que faz muito sentido. Que quando a gente não sabe, né, qual é a nossa essência, quando a gente não se conhece de verdade,
qualquer coisa serve. Então a gente segue o desejo da maioria, a gente segue o desejo das outras pessoas. Porque eu não me conheço, eu não sei quais são os meus desejos reais. Né? Eu não assumi para mim aqueles meus desejos mais que eu considero mais sórdidos ou mais impossíveis ou mais fúteis. Né? Eu não assumi para mim por mentiras que eu criei na minha mente, né? Para realmente idealizar alguém que não sou eu. E essa carcaça, ela pode me deixar irreconhecível. Né? E eu esqueço da minha essência, eu esqueço, né? Eu me perco de mim mesmo. Né? Eu me perco de mim mesmo e eu acabo seguindo os desejos alheios. Isso é um fato. E muitas pessoas estão perdidas por aí nessa busca de desejos dos outros. E quando elas encontram, elas falam, realmente não é o que eu gostaria, né? Ou então não faz sentido, ou então sofre pela frustração, porque não entendeu isso direito, ela não entendeu esse desejo, talvez nem tenha desejado de fato, né? E Elas, isso elas, é muito real. elas têm que entrar dentro do processo terapêutico. Eu gosto de dar às vezes, quando a pessoa me permite, eu gosto de dar eu falo assim, uma despirocada. Eu gosto de dar uma doida, que é o quê? Aqui não tem moral, aqui não tem igreja, aqui não tem família, aqui não tem nada. Imagine que você só deseja. Se você pudesse desejar, só desejar, aquilo que você quer, que está mais escondido, que é uma vontade sua enorme, o que você faria? Aí eu começo uma lista. Eu faria isso, 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 isso. Ótimo. Dentro do que você deseja, tudo isso, essas doideiras aqui, só para ficar entre nós, dentro daquilo que você deseja, ótimo. O que dentro de uma sociedade que você convive que dá para fazer? Aí fala, dá para fazer isso, 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 isso. Dentro do que ela deseja, geralmente tem muitas coisas que dão para fazer, só que ela foi tão tolhida, ela foi tão podada, que ela não faz esse processo consciente de saber o que dá para fazer. Porque muitas vezes eu tô mal numa relação, tá tudo acontecendo errado. Muitas vezes essa relação onde tem um abusador, muitas vezes é só mudar o processo. Essa pessoa aqui que está sendo abusada, ela olhar para esse abusador aqui, reconhecer que ele é um abusador, é um processo, mas também começar a modificar as suas ações, modificar as suas práticas, começar a fazer aquilo que ela tem desejo. Quando o abusador percebe que isso está mudando, que ela não está mais só, até a postura, né, da pessoa que sofre abuso é ombro baixo, fala carregada, anda arrastado. Quando ela muda até a postura, o abusador ele percebe. E ao perceber, ele faz dois movimentos principais, faz mais, mas dois movimentos que eu vejo característicos. O primeiro movimento é atacar mais até que cesse esse ataque e a relação melhora, ou fugir, vai embora. São dois movimentos muito característicos que eu observo. Ou ele ataca para poder ver se a outra pessoa volta ao normal, entre aspas, que é ser subordinada, aceitar, abaixa a cabeça, né? Eu sou a cabeça da relação, você, né? Aquele negócio das igrejas que fazem com que as mulheres elas sintam ainda mais inferiorizadas, né? Então, ou ele ataca, depois ele volta e a relação fica boa, ou ele vai embora. Porque ele vê que, opa, não dá. É igual uma pergunta que eu fiz esses dias assim. Como é que foi a pergunta? Tipo, uma mulher foda, uma mulher forte. Eu falo mulher foda, mulher empoderada. Uma mulher empoderada tem seu próprio dinheiro, não sei o quê. Garotos, meninos, não querem. Porque elas tinham falado comigo assim, Wallace, mas quando a gente tem as nossas coisas, os caras não querem. Não, não são os caras, são os meninos, são os abusadores, são o de autoestima baixa, que não aguenta ver a sua mulher recebendo mais. Então ele começa a atacar para poder fazer com que a mulher se sinta menor do que ela é realmente. São esse tipo de cara que, infelizmente, a gente está aqui, a gente foi também. Infelizmente, os homens, eles são... vou falar assim para não atacar muitos homens. A energia feminina deles está muito forte. Eles não são macho na essência, não machistas, não são machos para poder olhar para a mulher com igualdade. Eles querem olhar com olhar de superioridade.
Você falou numa das suas lives semana passada, eu estava assistindo, estava acompanhando você, você falou que quando tem esse despertar, né? Quando a mulher se sente foda, e quando ela é realmente foda, né? O cara que talvez vai ter um relacionamento bom com ela é aquele cara que olha para ela e respeita e fala, cara, minha mulher é foda, né? Minha mulher é foda e ela precisa ser respeitada porque senão eu vou perdê-la, né? Porque ela é foda, né? Ela escolheu estar comigo, ela não está comigo porque ela não tem opção, né? Ela Uhum. escolheu estar comigo. Então eu tenho que respeitá-la, eu tenho sim que cuidar dessa mulher, né? E algo que eu tava, quando à tarde eu falei, eu vi sobre isso, né? Porque a grande maioria lógico que existem variações, mas no geral e até antropologicamente falando, né, as mulheres elas desejam cuidado, né? Mesmo se ela ganhar mais que o homem, ela deseja cuidado. E existe uma forma de cuidar, mesmo que eu ganhe menos do que a minha mulher, eu posso cuidar dela. Eu posso dar essa proteção e segurança que ela deseja, esse suporte, né? E, e dentro do relacionamento tóxico, os meninos, né, os meninos não conseguem fazer isso, né? Esses homens diminuídos e muitas vezes realmente, talvez até muitos castrados e diminuídos, eles não conseguem fazer isso, né? Eles não conseguem respeitar a sua mulher, eles não conseguem olhar para ela, não colocar ela no pedestal, mas no de igual para igual, falou, cara, não, eu tenho que cuidar, eu tenho que proteger essa mulher. Ela tem que se sentir acolhida dentro do relacionamento, né? Então, e isso é muito necessário. A grande maioria das mulheres que ganham bem e que têm a sua própria vida, né, elas buscam esse cuidado de outra forma, e elas enxergam esse cuidado de outra forma, de forma muito mais simples, né? Exato. Só que nós, como homens, nós não. Eu acho que, na verdade, eu vejo que todos nós, homens e mulheres, a gente não nasce muito preparado para relacionamento. A gente aprende tudo na vida. A gente aprende a ser terapeuta, aprende a ser médico, advogado, aprende a ser treinador comportamental, aprende tudo, né? Tudo, para tudo você faz um curso, você lê um livro, um e-book, mas a gente não aprende a se relacionar, a gente não aprende a se comunicar, né? E por isso que a gente fica tão perdido dentro desses relacionamentos totalmente destrutivos, né? Sabe o que acontece também? Muito dos homens, muito. A gente tem que olhar, tem que ter esse olhar também como terapeuta. Muitos dos homens, eles foram ensinados desde sempre a não pode chorar, fica quieto, você é macho, tem que comer toda mulher, porque você é homem. Ele aprende isso, então ele aprende a eu não vou buscar ajuda. Ou se buscar ajuda é fraco. Então tem esse lado, né? Que a gente que buscou ajuda, a gente sabe que é foda, que a gente está no melhor da fase da nossa vida. Que a gente é macho e macho alfa por ter buscado ajuda, não é o contrário. Né? Eu chorei o encontro todo, você lembra, né? Eu chorei o encontro todo. E chorar não é vergonhoso. Chorar não é um problema. Só que para a gente mudar desse contexto, lembrando que o abusador também tem a autoestima baixa, para a gente mudar esse contexto, eu tenho que buscar ajuda. E o que a maioria dos homens não fazem? Não sei você, mas a maioria dos meus atendimentos são mulheres. Uhum. Entende? Aqui para mim, na verdade, eu busquei, quando eu entrei dentro do processo psicoterápico, né, eu busquei, estou tentando ainda, né, terminar minhas especializações, mas eu sempre busquei atender mais homens, exatamente por esse direcionamento. Eu vejo também uma falha de mercado, onde a gente sempre acolhe mais as mulheres, que são realmente, que merecem e precisam desse cuidado, e são a grande maioria, né? Mas a gente esquece também desse lado, né? E os homens também procuram muito pouco, e eles vivem eles vão se destruindo até chegar no fundo do poço, né? E Sim. eu comecei a ter essa percepção. Eu trabalhei um bom tempo aqui em Sinop, no Instituto Cartas, que é um instituto de reabilitação, né, para dependentes químicos. E, cara, eu vi ali muitos homens que foram abusadores e que foram abusados durante a infância, viram no vício uma fuga enorme, né? E, cara, eu comecei a olhar e falei, cara, precisa chegar a esse ponto, o cara precisar do cuidado, ou ele morrer, ou ele entrar no vício, né? Foi onde eu falei, eu tive percepção também, porque eu busquei ajuda por um bom tempo. Falei, cara, eu quero fazer isso da minha vida, eu quero cuidar, né, desses homens que precisam, transformar homens para que os relacionamentos das mulheres
e dos homens sejam muito melhores, né? E isso eu acho muito massa, porque, cara, é muito interessante. A gente pega aqui, né, muitas das minhas pacientes, das pacientes da FER, depois o marido vem aqui comigo, né, principalmente aqueles maridos que querem, né, mudar o Aham. relacionamento, eles vêm aqui para que a gente faça um trabalho mais intenso com eles, né. Uma pergunta que eu te faço, você Sim. acha que dentro dos relacionamentos tóxicos, eles têm futuro? Dá para melhorar um relacionamento tóxico? Ou realmente quando é tóxico não tem jeito? A gente está falando de toxicidade, né? A gente fala, mas é a mesma coisa de relacionamento abusivo. Tóxico, que foi uma palavra que foi criada para poder estar fazendo mal, né? Tudo que é tóxico faz mal. Então, a gente tem que olhar para a pessoa que está sentindo esse mal. Então, isso vai depender dela, do quanto ela suporta ou quanto ela pode mudar para que o outro mude. Então, assim, não tenho... Dentro do que eu atendi, a maioria, quando se empodera, que eu chamo assim, quando você faz terapia, é para autoconhecimento, para você se empoderar. A maioria, quando se empodera, elas começam a olhar aquilo que elas não estavam vendo. A olhar que esse cara me maltrata, esse cara me agride, eu não preciso disso. E quando isso acontece, são dois movimentos. Ou ela sai dessa relação, ou ela muda, ou ela sai ou o cara sai, um dos dois, ou ela muda e o cara muda também junto com ela. Porque eu falo assim, uma coisa é você falar. E isso, as pessoas que sofrem abuso, algumas se calam, mas a grande maioria vai falando, olha, por que você está fazendo isso? Não faz isso comigo, eu amo você, eu cuido de você. Elas falam. E outra coisa é você mudar o comportamento, sem falar nada. E quando você muda comportamento, não sei se é a questão do neurônio espelho, se é a questão da manada, isso aí é mais para o neurocientista. O outro tende a fazer esse movimento de igualar para poder estar dentro de uma relação. Só que na maioria das vezes, como diz o outro, caixão é vela preta, é término de relação. A maioria das vezes acaba em termos de relação. E é o que a maioria... Eu fico até com medo de falar isso, porque a maioria que está sofrendo abuso aqui, elas não procuram terapia porque ele disse que vai acabar a relação. Não, eu não disse que vai acabar a relação. Eu disse que você observa e se vê no local que não te cabe. E que você... Imagina que o cara é um quadrado e você é um círculo grande. Você fica tentando se cortar para caber e ser um quadrado. Quando você vai para terapia, você fala, eu sou um círculo, deixa eu procurar outro círculo. Desenhando é assim, entende? Eu acredito nisso também. Eu acho que a grande maioria, quando o relacionamento realmente é tóxico, acaba, né? E não tem jeito. Um relacionamento abusivo, né? Porque a pessoa ela fala, cara, não, vou cuidar de mim, né? Não quero mais isso, não vou aguentar, não vou tolerar mais esse tipo de situação, né? Mas eu acredito também que existem relacionamentos que eles parecem muito abusivos, mas os dois entraram doentes naquele relacionamento, né? E parece que quando você entra doente num relacionamento que não necessariamente ele é abusivo, mas os dois começam a espelhar a dor um do outro, né? E dói nos dois, né? E os dois ainda estão dentro daquela frequência e cometendo os mesmos erros do passado, né? Mas agora ali eles estão dentro de um relacionamento onde os dois se espelham, né? E parece que aquelas dores, você sente mais aquelas dores, mas isso não te promove uma destruição, te engata uma mudança, né? E essa mudança, ela é para os dois lados, né? Para as duas partes. Eu acredito que está muito relacionado tanto a o que cada um dentro desse relacionamento deseja e o que cada um dentro desse relacionamento suporta, né? E o quanto esse relacionamento é importante para os dois, porque assim como a gente olha para a essência, a gente também pode olhar para a essência do relacionamento em si, né? E se eu gosto daquela pessoa, além de todos aqueles defeitos que ela chegou ali, porque ela também talvez tenha chegado doente, né?
E eu também entrei doente naquele relacionamento, por isso que eu suportei, por isso que eu passei por tudo aquilo, né? Então, eu acredito que aí nesse ponto, né, até pode, nesse momento, esse relacionamento foi abusivo, foi uma continuidade daquilo que eu tenho vivido até ali, mas eu posso, os dois, né, agora, outras pessoas, por conta desse relacionamento, podem se olhar, né, e dizer, falam, faz sentido agora que depois que eu passei por tudo isso, a gente ficar junto e construir um relacionamento melhor, né? E eu vou te falar uma coisa, já aconteceu dois casos desse jeito aqui dentro do consultório, e quando volta e quando eles engatam, o relacionamento é muito melhor, é muito melhor. Muito. Isso também aconteceu comigo aqui também, de melhorar muito. Porque a outra pessoa também se viu tóxica. Porque carregou. Eu não vou mais sofrer com esses filhos da puta que me enganaram, não sei o que, não sei o que lá, e descarregou tudo no cara. E o cara, do mesmo jeito, veio aqui e descarregou tudo nela. E nessa sessão descarrega, um descarrega e um descarrega, ela se viu, ela, ué, nossa, mas eu também, era difícil. Eu carreguei tanta coisa, tanta mágoa, eu joguei para cima dele. Aí eu gosto de indicar para ela ler uma coisinha que é muito legal, que é a comunicação não violenta. Adoro falar para eles começarem, porque às vezes é só uma questão de se comunicar. Às vezes o outro está agredindo e o outro está se defendendo. Depois o outro agride e o outro se defende. E aí fica nessa competição, nesse combate o tempo todo de dois machucados querendo se defender. Então, quando você começa a ter autodesenvolvimento, aprender sobre comunicação não violenta, aprender sobre o que é relacionamento abusivo, para você não só identificar o outro, porque tem muita gente aqui na live tentando identificar o outro, mas para de olhar para o seu umbigo, né? Na igreja você olha o cisco, mas não olha a trave que está no seu olho. Então, é olhar para você também e se perguntar, será que eu também não sou abusiva? Será que eu também não sou tóxica? Por tudo que me aconteceu na minha vida, eu estou devolvendo para quem não é de direito? Ou esse cara me tratou tão mal durante anos, agora que ele está melhorando, isso acontece muito, tá? Agora que ele mudou, eu vou descer o cacete nele, vou começar a tratar ele mal. Aí fica naquele relacionamento onde um trata mal, o outro melhora, o outro trata mal. E fica naquele relacionamento assim, oscilante. Então, olha para você. O objetivo aqui é você identificar, nessa live, a gente falar, né, conversar, mas para você identificar o que é um relacionamento abusivo, não só para olhar para o cara, é para olhar para você. Porque pô, foi quando a gente olhou para dentro, tanto eu como o Jófimo olhou para dentro, que a gente se desenvolveu. Não é estar aqui para só identificar se o cara é abusivo, é olhar para você, eu sou abusiva, eu também preciso melhorar alguma coisa. Dentro do que eu posso melhorar, o que eu melhoro? Para o relacionamento? Não! Para mim, o relacionamento foi o que me fez olhar que eu preciso de ajuda. Mas eu melhoro para mim. Dentro do que eu melhorei para mim, aí sim eu olho para o relacionamento. Dentro do que eu melhorei, esse relacionamento aqui, o que eu posso fazer para que ele seja um relacionamento saudável? Eu posso fazer Exatamente. isso. Ah, mas eu não posso fazer isso. Aí você toma a decisão se você fica ou não dentro do relacionamento. É claro que tem o contexto financeiro, que prendem muitas das minhas seguidoras aqui, que o homem, o abusivo, ele tem uma maestria de manipular a mulher, principalmente para que ela deixe emprego, para que ela não precise da família, ela fala mal da família, para quê? Porque ele tira a sua rede de apoio e também te tira a questão financeira para ter mais controle sobre você. Então, quando você tem autoconhecimento, você usa esse autoconhecimento também com inteligência, já que você observou esse relacionamento, você já percebeu que você quer sair dele, aí você usa isso com inteligência para se movimentar para que um dia você saia. Porque às vezes, Joffman, o que acontece na real, assim, a gente falando bem na realidade, nua e crua, é que mulheres dependem de homem para praticamente tudo, e financeiramente principalmente. E elas foram tão pisadas que elas começam a se ver como uma pessoa que não tem capacidade para nada. Não tem capacidade para trabalhar, para ser mãe, para ser mulher, para ser esposa. Elas se veem sem capacidade. Então, a terapia vai ajudar nessa questão de aumento de capacidade para que ela olhe para essa relação, quero estar, não quero estar, e comece a fazer um movimento para fora ou para dentro dessa relação, para que essa relação
se constitui e se torne feliz dentro, o que é felicidade, né? Dentro da normalidade e não do sonho do que é felicidade. Às vezes vai ter briga, às vezes vai ter discussão, às vezes vai ter arranca-rabo, às vezes você vai querer falar e não vai querer falar. Isso é uma normalidade. Não que a Disney ou que o Instagram mostra de relacionamento. Então, você vai entender como adulta. Eu gosto de usar essa palavra. A terapia te faz entender como adulta, não como criança birrenta. Então, você vai entender como adulta e agir como adulta, com as suas feridas, independente das suas feridas, agir como adulta para que essa relação se encaixe e se constitua e você tenha uma excelente vida dentro dessa relação, ou não. Mas essa decisão é sua. Exatamente. E eu acho que o grande ponto de qualquer relacionamento, até para que isso se estabeleça, né, é a liberdade de ambas as partes. É lógico que todos nós, inclusive nós dois que melhoramos a nossa toxicidade, né, e essa nossa parte mais abusiva, ou aceitamos o abuso, mesmo quando a gente melhora, a gente ainda tem vícios que a gente precisa observar. Né, e a gente precisa ter esse olhar, né, e de falar, olha, esquece tudo que eu te disse, né? E vamos pensar em outra coisa, faz do jeito que você achar melhor. Essa liberdade, ela é importante dentro do relacionamento para que a mulher decida, né? Se a mulher e o homem decidam, né? Acho que os dois eles precisam se decidir e ou realmente falar, olha, não faz sentido ou faz sentido, né? Então tudo depende do ponto de vista. Eu tenho uma palavra para você. Eu tenho uma palavra. Vai. Isso, é exatamente isso. Isso! Isso, Muito cara. bom. Eu com certeza eu queria ficar aqui umas 3 horas falando com você, né? Eu também. E, até porque já tô com saudade, né? Eu Saudade também. do treinamento, eu queria estar aí te abraçando. Mas, infelizmente, o nosso tempo já está quase no final aí, daqui a pouco o Instagram vai fechar a nossa live. Cara, muito obrigado por ter aceito. Realmente, de coração, você é um cara foda, fantástico, né? Seu trabalho é muito bom, tá? E com certeza você está modificando a vida das pessoas para muito melhor. Agora, depois do treinamento, isso vai explodir, né? E você é um cara, um ser iluminado, né? Com certeza, mesmo depois de tudo que você já passou na sua vida, eu acredito que você encontrou o seu rumo, né, e o seu propósito de vida, né? Então, parabéns, cara, e obrigado pela oportunidade de conhecer e me conectar com você. Ó, eu quero agradecer pelo convite, eu fico muito feliz e quero recomendar. Aqui deu uma travada, não sei quantas pessoas tem aí. Tem quantas pessoas aí que você está vendo aí? Acho que uns 16, mas tinha chegado a 20, mais ou menos. Aqui travou nos 15 e não está fazendo mais nada. Mas as pessoas estão aí. Eu quero recomendar tanto a Fernanda, que é a esposa do Joffman, e o Joffman. A Fernanda é uma excelente, excelente terapeuta também, tá? Então, se você gosta dos meus conteúdos, mas tem uma dificuldade em ser atendido por homem, eu vou indicar a Fernanda, que é uma mulher que é excelente no que faz, e vou indicar o Joffman também, porque ele faz telemedicina. Para você que não sabe o que é telemedicina, é ser atendido online. É o cara que vai te atender, um médico formado em, como é que chama? Psiquiatria, né? Eu fiz pós-psiquiatria e neurociência. Perfeito. Psiquiatria e neurociência, então é o cara que vai te ajudar no atendimento. Então, assim, é um cara que tem um coração, porque, Joffman, eu gosto de falar o seguinte, a maioria dos médicos, eles têm uma soberba muito grande. Eu conheço um monte, e a soberba é grande demais. Você é um cara humano. O que te diferencia no seu jeito de ser, na sua maneira de falar, é que você é acolhedor, você é humano, você é de verdade. Não é porque você tem a patente, vou chamar de patente, da medicina, que você olha as pessoas de cima para baixo, você olha as pessoas de frente, de olho no olho. E isso me encantou demais em você. Você é um ser humano de verdade. Então, você que é minha seguidora que está aqui, ou você tem um amigo que precisa de um médico que precisa da medicina, sim. Você tem medo de tomar remédio, porque isso é coisa
doida, que não sei o que. Não, gente. Isso é preciso, necessário. Então, o médico que eu recomendo é o Jofman. É o que eu recomendo porque eu conheço ele, eu conheço o coração dele e sei que ele também é um excelente profissional. Então, obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras e eu agradeço demais por poder te chamar de amigo, irmão. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Alisson. Muito gratidão por tudo, cara. Pessoal, boa noite, né? E vamos potencializar 6 vezes mais toda essa gratidão e energia que ficou aí na live. Isso! Valeu, Tá? amigo. Até Valeu. mais.